Hoje um dia especial para o nosso ministério, um dia especial para Jesus, porque nós estamos obedecendo o que ele disse: ide por todo mundo, ensinando-as e batizando-as. Diga amém, dá um aplauso a Jesus aí. Isso. Hoje, no final do culto, aquela piscina ali no cantinho não é para a gente brincar nem nadar, não, é só para a gente batizar, amém, amado? Não, alguém sai aqui, poxa, que legal, essa igreja tem até piscina para a gente nadar. Não, é só para batizar. Glória a Deus. Aproveitando aí, como disse o pastor André, essa atmosfera, abre em Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 1. Marcos capítulo 8. Lembrando você que nas quartas-feiras nós estamos na série Aquilo que você respeita ou aquilo que você honra, você atrai. Muitas pessoas estão perdendo oportunidades porque estão vestidas de desonra. Talvez no emprego, talvez na família, talvez na igreja, talvez no trabalho, na faculdade. A pessoa não tem o entendimento do que é desonra. E aí acaba achando normal algumas coisas e que elas atrapalham a vida da gente. Então nós estamos numa série de 7 semanas falando sobre isso, e eu não tenho dúvidas que ela vai ajudar você. Quem achou, diga amém. Quem pôs na tela aí, coloca aí, Marcos 8:1. Isso. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinha nada para comer, deixa eu colocar aqui de outro jeito, porque a vista agora ela está meio a prazo. Ela não está à vista mais não. E agora ficou bom. Visto que não tinha nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e lhe disse: tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho. Diga, vão desfalecer no caminho. Agora todo mundo junto. Vão desfalecer no caminho. Porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão. E eles o fizeram. Tinha também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram-se 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes, e tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Diga amém. Não. Diga amém. É que de manhã a gente às vezes demora um pouquinho mais para pegar, né? Por que eu pedi para vocês repetirem sobre desfalecerão no caminho? Às vezes, não é o agora, não é o hoje, não é o amanhã, é no caminho que as coisas acontecem. Um casamento, ele não acaba no dia que ele acontece, ele acaba no caminho. Um negócio, ele não acaba no dia que você abre, ele acaba no caminho. Uma igreja não cresce no dia que você abre, ela cresce no caminho. Você não vai aprender tudo no primeiro culto que você veio, você vai aprender no caminho. Amém? Amém. Agora Jesus está falando assim: vocês, sem comer, vocês vão desfalecer no caminho. Parece simples, né? A gente pensa assim: poxa, eu vou perder minhas forças. É a primeira coisa que a gente pensa. Mas olha o que diz a palavra desfalecer no dicionário.
significa desmaiar. Você não morre, mas você está mal naquele momento. A palavra desfalecer significa perder as forças. Você também não morre, mas você fica sem energia. Eu não sei se vocês viram na corrida de Fórmula 1, o cara estava em primeiro lugar, o Leclerc, e de repente ele começa a gritar dentro do capacete, não, 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 não. Ele simplesmente estava acelerando e o carro dele foi apagando e desfaleceu. Perdeu as forças. Diminuir a intensidade de atividade. Olha para você ver, tudo isso é dicionário, não é bíblico não, dicionário. Diminuir a intensidade de atividade. A gente vê muito isso na igreja. As pessoas, elas no caminho, elas não prestam atenção na importância de se alimentarem espiritualmente, de se alimentarem na palavra, de estarem em comunhão, de estarem num lugar, de estarem congregando. E aí, com o passar do tempo, eles vão diminuindo a intensidade das atividades. Já não vem tanto, já não participa das reuniões, tem sempre uma desculpa, tem sempre uma família que chegou, e ali vai diminuindo a intensidade das atividades. Mas tem mais uma, vai diminuindo a intensidade do brilho. Olha para você ver. Dicionário, Dr. Google. Diminuindo a intensidade do brilho. Lembra que Moisés, quando teve com Deus, o rosto dele resplandecia. As pessoas olhavam para ele e falavam, Moisés, não estou conseguindo ver. Mas chegou uma hora que o brilho do rosto de Moisés foi se apagando. E para não pegar mal para os irmãos, ele colocou um véu. Mas ele não colocou um véu porque estava brilhando. Porque quando estava brilhando, todo mundo via. Ele colocou um véu para esconder que não brilhava mais. Por isso que Paulo fala assim, eu não sou como Moisés fez. Que o rosto dele não brilhava mais. E ele colocou um véu. Então olha para você ver como que faz sentido o que Jesus falou. Eles vão desfalecer no caminho. Significa decair. A palavra desfalecer significa decair. Aí eu falei, pô, mas decair ainda eu não estou satisfeito. Aí eu fui procurar o que é decair. Empobrecer, perder vigor e estragar-se. Jesus ele está dizendo, essa multidão sem alimento, eles vão desfalecer no caminho. Eu e você, se nós não entendemos isso no cerne da nossa alma, no interior de nosso ser, nós vamos caminhar sim, mas vamos perecer. Porque não tem como nós caminharmos essa jornada da vida sem estarmos alimentados. Quem está aqui, diga glória a Deus. Agora fale para quem está do seu lado com força, ninguém vai desfalecer. Porque Jesus vai nos alimentar. Dá um aplauso a Ele por isso aí. Ninguém vai. Ninguém vai. Eu não vou, você não vai. Mas nós precisamos saber que se nós acharmos que na caminhada da vida vai acontecer sem alimento, vai ficar muito ruim. Eu estava conversando com o Tiago ali agora, líder responsável pela questão da tesouraria, e eu disse para ele, você precisa ter um olhar para o reino, para o seu ministério, como você tem para os seus negócios. De excelência, de pessoas qualificadas, de comprometimento, de entrega. E aí eu disse para ele, isso não acontece se você não os alimentar. A igreja, eu, você, não conseguiremos caminhar no caminho, porque Jesus disse que Ele é o sem comermos. Apenas com Bíblia debaixo do braço, uma vezinha ou outra fazendo uma oração, uma vezinha ou outra lendo aí um postzinho bíblico. Não, nós vamos desfalecer. Nós vamos desfalecer, mas não é porque eu quero. Isso não é profecia, isso é uma realidade. Esses dias eu vi uma matéria e falei, meu Deus do céu.
Não sei se vocês viram dos caras que comem no café da manhã 2 quilos, 1,5 kg de macarrão. Você já parou para pensar se você comeu 1,5 kg de macarrão? Você já parou? Pensa hoje de manhã, eu acordei, a minha mulher fez 1,5 kg de macarrão. E eu como 1,5 kg de macarrão. Você sabe por que ele come 1,5 kg de macarrão? É porque ele queima. Irmão, você sabe por que tem muita gente que não está queimando na igreja? Está frio. É porque ele não está comendo. É por isso. Então ele quer chegar no culto e o louvor em 20 minutos tem que resolver o problema da semana inteira dele. Ele quer chegar na hora da pregação e ele está completamente distante. Ele está pensando aonde ele vai, que ele vai no churrasco do Mr. Mu. Né? Ele está longe. E ele está achando que vai aguentar essa caminhada. Não vai. Não vai. Nós vamos aguentar essa caminhada se estivermos dispostos a sermos alimentados por Jesus. E o alimento que Ele dá é a palavra dEle. E é hoje que nós estamos fazendo aqui, é comer da palavra dEle. Mas você tem a palavra de Deus para levar para a sua casa, para você comer na sua casa. Você comer lá no seu trabalho. Você come na sua casa, mas tem gente que não leva uma marmitinha para o trabalho? É ou não é? É ou não é? Essa é a vida. A vida espiritual, ela não vai ser feita de blá blá blá. Passou o tempo. Eu vou resolver minha vida lá num culto. Esse evangelho, ele já passou essa fase, porque isso não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é tome sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga no caminho. Me siga no caminho. Nós não estamos falando aqui para você ganhar dinheiro, ter sua casa própria. Não, isso tudo é consequência de trabalho. Porque tem gente que ora, lê Bíblia, mas no trabalho vai ficar morando debaixo da ponte. E não tem milagre para isso daí não. A gente vai misturando, a gente vai se perdendo. Queremos alimentos que resolvam problemas imediatos. Você vê que o filho do André, o filho do Lucas, daqui a pouquinho, um já está até comendo já, né? Uma papinha. Ele já está comendo uma papinha, fica na alegria quando vê uma papinha. Que nasceu para uma papinha. Mas vai chegar uma hora que ele não vai querer mais papinha. Por quê? Porque o Paulo disse que tem que mudar o alimento. Aí vai precisar dar um alimento sólido. E as pessoas estão ficando tão fragilizadas que alimentos sólidos, o estômago delas não estão mais conseguindo resistir. Por quê? Porque elas estão bombardeadas de informações, mas elas não estão sendo encharcadas de alimento. Elas estão recebendo para curarem sua autoestima, mas estão sem a estima do alto, sem o verdadeiro, sem o alimento verdadeiro. Você está aqui ou não? O que vai sustentar você na sua fé não é você pegar uma frasezinha de efeito. Eu gosto de frase de efeito, eu falo frase de efeito, eu tenho um livro que tem algumas frases de efeito, mas eu não sou bobo não, eu não vou ensinar você que aquilo ali resolve a sua vida. O que resolve a sua vida é a palavra. É isso que resolve a sua vida. O que resolve seus negócios é a palavra. É isso que resolve seus negócios. O que resolve seu casamento é a palavra. Você está aqui ou não? Dá um aplauso a Jesus aí, ó. É isso. Temos que voltar para a palavra. Um monte de gente falando besteira. A informação hoje está muito fácil, está acessível, glória a Deus. Mas no meio de um monte de coisa boa, vem um monte de coisa ruim. E o que faz você ficar alerta ao alimento que estão te dando, é você conhecer as Escrituras. Essa era a segunda vez que Jesus multiplicava o alimento. Ele passa um tempo pregando, e aí chega uma escassez, e ele multiplica. Era a segunda. A questão era a segunda vez que Jesus prega, o povo recebe, e Jesus fala, a galera vai embora? Vai. Não, eles precisam comer agora para a carne, para a matéria. Quem te diz que Jesus só está preocupado com a sua vida espiritual? Se Jesus só estivesse preocupado com a sua vida espiritual, Ele tinha dado a bênção apostólica, e vão e se viram. Não, Ele falou, peraí gente, esse povo não pode ir embora assim não.
Sabe o que Jesus está me mostrando aqui? Ele não quer apenas o meu bem-estar espiritual, mas Ele quer meu bem-estar físico, Ele quer meu bem-estar emocional, Ele quer meu bem-estar material. É exatamente isso. Não tem problema você aprender isso, porque é isso que nos alimenta. Algumas pessoas, eles gostam da miséria, eles não podem ver nada grande, suntuoso. Às vezes eu vou numa igreja e falo assim, meu Deus, eu fui numa igreja há muito tempo atrás, pelas contas, para manter uma igreja daquela lá, no mínimo, uns 150 mil para manter, no mínimo. Mas por quê? Porque nós precisamos ampliar a nossa visão para o reino de Deus ser estabelecido na tua vida. Senão você vai comer palavras só de miséria, você vai dar valor para as coisas de miséria. Meu amado, em nome do Senhor Jesus, quem quer morar numa boa casa, quem quer comer uma boa comida, quem quer ver seus filhos estudarem, quem quer ver seus filhos prosperarem. Agora, se eu e você, Jesus diz que somos maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, o que dirá o nosso Pai, que deu seu Filho, para morrer no lugar dele, no meu e no seu, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não interessa quantas vezes nós precisamos do milagre. Jesus multiplicou o pão, aí multiplicou o peixe, agora aconteceu de novo, e Ele vai fazer de novo na sua vida. Não importa, já é a 8ª vez que Ele tem que fazer, Ele vai fazer, mas você não precisa viver de milagre. Ele fala assim, eu estou vivendo a base de milagre, você está vivendo fora da vontade de Deus. Deus não nos chamou para viver a base de milagre, Deus nos chamou para viver na base da palavra, e quando alguma coisa não for possível, o milagre entra. Você está aqui ou não? São pessoas que muitas vezes estão querendo, e vão morrer querendo. Êxodo 3:13, quando Moisés, não precisa colocar não, quando Moisés fala, Deus, eu vou lá libertar seus filhos, eu vou falar com o faraó, ok, mas se me perguntarem, quem te mandou aqui, o que eu vou dizer? Deus diz, diga que o eu sou o enviou. Essa tradução é, diga que aquele que pode fazer tudo que for necessário, foi aquele que o enviou. Você serve o eu sou, o tudo que pode fazer tudo que você precisa. É isso. Talvez possamos pensar, mas os discípulos já tinham visto isso, e agora eles estavam desesperados, mas é como eu e você, irmão. Que a gente às vezes recebe a bênção de Deus e ali na frente a gente está desesperado ainda, porque aconteceu de novo, é um desemprego que bateu de novo, é um problema que apareceu, é uma coisa ruim. A gente gostaria, quem gostaria de ter uma vida sem problema? Eu gostaria, eu gostaria, mas fala para quem está ao teu lado, ela não existe. Acabou, resolve isso na sua alma. Tem hora que a gente está tudo organizadinho, fala, poxa, que lindo, que maravilha. Você já reparou, quem é casado aí? Quem é casado aí? Mês de maio nós tivemos uma conferência para casar. Você já reparou que tem aquele dia que está tudo legal, que está tudo lindo, de repente, uma fala, uma opinião, um assunto, azeda tudo. Quem já viu isso? Você esperava aquilo? O dia começou, estava lindo, ensolarado, café, e papo daqui, papo de lá, você já estava, nossa, hoje o dia está gostoso, de repente, 4 da tarde, 3 da tarde, na hora do almoço, de noite, na hora de deitar. Quem já azedou deitado na cama? Quem já azedou? Não, vocês não falam, eu falo. É um assunto, né, Rodrigo? Né? O Rodrigo está ali, é verdade. É um assunto que na hora, estava tudo pronto para dormir abraçado, virou costa com costa, para não dizer outra coisa. Ninguém espera, mas tudo isso passa, e Jesus continua o mesmo. Tudo isso fica, e você continua prosseguindo. Quem está aqui, diga glória a Deus. Não importa quantas vezes for preciso, Deus vai nos abençoar. Isso não é para viver irresponsável, não. Isso é só para você viver em paz. Você está entendendo a diferença?
Deus agir em todo tempo não é para você viver de maneira irresponsável, é para você viver de maneira em paz. Você crê nisso, sim ou não? O problema é que muitas vezes nós nos deixamos vencer pela crise, porque algo ruim se apresentou novamente. Então achamos que aquilo dali está errado. Pode até estar, mas não está fora do controle de Deus. Pode até estar errado, claro que está errado, mas não está fora do controle de Deus. Nós vivemos uma época que a palavra da vez chama-se resiliência. O povo de Deus precisou de muita resiliência nesses 2 últimos anos, e nem todos foram resilientes, nem todos. Talvez porque não estavam prontos para uma caminhada mais longa. Eu fui representante comercial desde 1994, até 1998, trabalhei para algumas empresas. Em 98 montei meu negócio, mas também não montei meu negócio porque eu fui mandado embora. E aí eu falei, agora eu vou montar o meu negócio. E montei o meu negócio. E eu aprendi como era importante eu ter gasolina. Então, para mim, chegou no meio tanque, eu já estou procurando um posto. Mas como eu tenho meio tanque, eu não paro em qualquer posto. Eu não paro a qualquer hora. Por quê? Porque eu tenho uma reserva. Agora você, quando está andando na reserva, acende a luz, você tem que parar no primeiro posto e colocar 20, 50. Quer dizer, se for 20, o cara dá uma baforada, né? Tem que pôr no mínimo uns 50 para começar a dar um golinho. O que é isso? Pessoas que estão andando na reserva podem encontrar um problema e perecerem. Não aguentarem. Eu não aguento. Eu não aguento. Eu já estava na reserva. Você vê que muitos dos que morreram de Covid, eles já tinham alguma doença. E aquilo foi agravado. É mais ou menos o que Jesus está dizendo, olha, eu não posso prometer que vocês não irão ter falta, mas pode ser que na hora da falta, vocês não tenham força para chegar ao próximo posto. Por isso que eu e você não devemos o quê? Deixar de nos encher com o Espírito Santo de Deus. Paulo diz, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Porque quando vem a falta, quando vem a crise, quando vem um problema, apesar de tudo estar te machucando, você consegue se manter no caminho, porque você sabe que o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que vai operar no presente da tua vida. Dá um aplauso a Ele por isso. Seja resiliente. A palavra resiliente significa capacidade de envergar sem quebrar. A gente pode ser envergado. A gente pode passar algum momento complicado. Não é porque você está na igreja, irmão, para com isso. Não é porque você está no Evangelho, porque você é de Jesus, porque você conhece a Bíblia, porque você está cheio do Espírito Santo, que agora você está blindado das adversidades da vida. Não está. Você está pronto para enfrentá-las e vencê-las. Você está entendendo qual é a diferença? Não é que não vai chegar, é que vai chegar por um caminho, mas vai fugir por 7 caminhos. Aprenda isso. Talvez a última tentativa pode ser um pensamento nosso. Mas Deus não. Deus tem sempre uma nova tentativa. Deus tem sempre uma nova chance. Deus tem sempre uma nova oportunidade. Você crê nisso? Diga amém. Uma das lições que aprendi é que pode faltar muita coisa na terra, mas o céu continua abundante. O céu continua abundante. O reino de Deus não foi abalado pelo Covid. O reino de Deus não foi abalado pela mídia. O reino de Deus não foi abalado pela política. O reino de Deus não foi abalado por nada disso. O reino de Deus é inabalável. Não importa o que aconteça, ele continua ali. Você está aqui ou não? É isso que eu e você temos um comando na Bíblia, que nós devemos ser como os montes de Sião, que não se abalam. Não se abalam com maus testemunhos, não se abalam com aquele que caiu da fé. Meu amado, eu fico vendo, guarde isso. É muito triste ver alguém cair da fé. Mas para mim é mais triste ver alguém que por decepção cair junto com ele. Que papo é esse?
É lá em casa, não importa, na sua, não importa, claro, está repreendido isso em nome de Jesus, minha esposa desviou, meus filhos desviaram, eu desviei, não tem nada a ver, Deus continua sendo Deus. Você está aqui ou não? Não coloque a sua fé baseado em alguém, seja de 100 milhões de seguidores ou 0 seguidores. Coloque sua fé baseada na palavra. Coloque sua fé baseada em Cristo. Por quê? Porque Ele não decepciona, Ele não trai, Ele não cai, Ele não nega, Ele não peca. Ele é o Senhor de toda a terra, Ele é santo. Pelo amor de Deus, Ele é santo. Ele é o Senhor. Para de ficar olhando, você viu fulano? Eu já vi tanta gente cair, irmão. Tem uns que você deve até saber, mas tem uns que você nem sabe. Eu falo, meu Deus. Sabe qual versículo que eu lembro quando alguém famoso cai? Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Essa é a fé cristã, irmão. O resto é balela. Essa é a fé cristã. Você vê aquela cantora, aquele cantor, aquele pregador. Meu amado, não foi ele que foi pregado na cruz, não. Ele é igual a gente é igual a ele. A questão é vigie. Vigie. Que não seja o seu caso, mas muitos estão desistindo do céu porque faltou algo na terra. Muitos estão desistindo do céu porque está faltando algo na terra. Abacuque 3,17 fala, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta. Como é que pode uma pessoa no auge do caos falar, todavia me alegrarei? É porque ele estava ligado no céu. Pessoas que estão ligadas no céu reagem diferente às crises na terra. Guarde isso. Eu sei muito bem o que é você ter uma crise sem ter o céu, porque eu me converti em 1999. E eu sei o que é ter uma crise e você se lembrar do céu. Eu sei o que é acordar de madrugada, chorar, mas você se lembrar do céu. Eu sei o que é dirigir carro chorando, mas você se lembrar do céu. Eu sei o que é vir para a igreja com crise na alma, mas você se lembrar do céu. Eu sei o que é subir nesse altar com um peso enorme no ombro, mas você se lembrar do céu. Porque o que sustenta não é o que é da terra para a terra, mas é o do céu para a tua vida nessa terra. É isso que te sustenta. É isso que te sustenta. O resto é conversa. Quem anda com Deus, por mais que esteja em alguma falta, sabe que Ele está nos olhando. Tem um homem na Bíblia chamado Natanael. Ele chega e Jesus fala com ele, ele está meio assim. Não sei. E Jesus fala, eu te vi orando debaixo da figueira. Aí ele fala, eis que tu és o Senhor. Meu amado, ninguém precisa te ver orando, chorando, sofrendo, mas Ele está te vendo, e na hora certa, o olhar dele mira, o olhar dele te alcança, e o olhar dele multiplica a sua vida. Multiplica. Eu sei que Ele multiplica. Talvez hoje você esteja ainda naquela fase que Ele só está olhando. Talvez você esteja naquela fase que Ele já olhou. E talvez você ainda esteja um pouquinho mais para trás. É na fase que daqui a pouquinho Ele te olha. Fica tranquilo. Mas uma coisa eu garanto. Os olhos dEle estão em todo lugar. Isso é bíblico. Isso não é frase de efeito. Gideão, eu estou te vendo. José, eu estou te vendo. Eu estou te vendo. É que não chegou a hora de eu agir. Por isso que se nós estivermos alimentados, nós vamos conseguir caminhar até a hora que Ele agir. Por quê? Porque eu não vou parar. Parar não pode. Porque quando a gente para, a gente tem que sair do caminho. Você não vê um carro no caminho. Você vê carros à beira do caminho. Você não vê crente no caminho. Porque quem está no caminho não para. Você vê crente à beira do caminho. Por isso que a Bíblia fala sobre estar à beira do caminho. Quem está aqui, diga amém. Deus tem uma visão de futuro. Jesus disse, se eu liberá-los do jeito que eles estão, eles vão perecer. Deus tem uma visão do futuro. Talvez você vai nada, eles aguentam. Não, eles estão aqui comigo há 3 dias. Eles não estão aqui comigo há 3 horas, eles estão comigo aqui há 3 dias. Não saia da presença, irmão, sem Jesus te liberar.
Não sai da presença sem o alimento, sem a comunhão, sem a intimidade, sem a proteção, porque mais cedo ou mais tarde perece. Deus esperou 40 anos, diga 40 anos. 40 anos. Isso aqui não é para te assustar, isso aqui é para te mostrar. Deus esperou 40 anos uma geração perecer no deserto. Por quê? Porque a geração escrava estava atrapalhando a geração da abundância. Ei, eu vou repetir. A geração escrava estava atrapalhando a geração da abundância. E uma viagem de 11 dias levou 40 anos até que aquela geração perecesse. Eu não quero perecer no caminho. Eu posso até ralar no caminho, mas perecer no caminho não. Eu posso chegar cheio de marcas, mas atravessei. Lembra aquela mulher toda torta da maratona? Lembra essa mulher que ela chegou toda torta? Ninguém lembra quem ganhou, mas lembra que ela foi a última. Por quê? Porque ela chegou. Quando todos disseram para ela, para, ela falou, sai da minha frente que eu vou chegar. Por isso que Jesus falou, é melhor a gente chegar sem um braço, sem um olho, sem uma perna, sem uma cabeça, mas chegar. Dá um aplauso a Jesus, mas chegar. Eu prefiro isso. É a visão da realidade da escassez que rouba a visão de Deus de nossa frente. 2 Coríntios 5:7 fala que nós andamos por fé. E fé é isso. Fé é um negócio doido, porque fé você fala para uma pessoa que você está vendo, e ela fala, mas eu não estou vendo. Eu falei, eu sei que você não está vendo, porque se você estivesse vendo não era fé. Fé é um negócio que você vê aqui dentro. Isso aqui é fruto de fé, nosso ministério é fruto de fé. Por quê? Porque ninguém viu para o lado de fora, ninguém patrocinou. Meu amado, preste atenção, ninguém patrocinou. Para você aí, esse ano a gente está completando 16 anos, no mês de outubro. Esse ministério que você vê hoje, a igreja linda, lá em Cruzeiro, igrejas que nós plantamos, mais de 20 pastores formados, e nós fizemos uma conta básica que eu joguei lá embaixo, mais de 5.000 vidas para Jesus. Dá um aplauso aí, dá um aplauso, ué. 7 igrejas plantadas, 20 pastores, mas só que no dia 8 de outubro, era uma cadeira, eram 30 cadeirinhas plásticas, uma mesa plástica, aquele paninho que coloca na gente quando a gente morre. Como é que aquele é um véu, né? Renda de plástico, não era de renda, de linho, de plástico, uma mesinha, uma Bíblia, na garagem, um buraco desse tamanho no telhado que eu esqueci de arrumar, eu de terno. Em outubro, 70 graus em Cruzeiro. 70. Ministério do Louvor 2, um ruim e um pior ainda. Som emprestado. E eu, boa tarde a todos, na paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. A Paulinho e o Dano ficaram. Vocês é pequenininho, pode sentar os irmãos, aí sentou os dois. Ali, alguém olhou e disse assim, ele pirou. Esse negócio de igreja surtou ele. Mas, meu amado, é que eu não estava andando por vista, eu estava andando por fé. Então hoje o que você vê, para você é fácil, para mim e para a esposa foi difícil. Para mim e para ela foi difícil. Por isso não se permita mudar de religião, mas se converta a Cristo. Eu mudei de religião. Não, não faz isso, você frustrou Jesus. Jesus não veio para mudar uma religião, Jesus veio para mudar a gente. Eu vou repetir, Jesus não veio para mudar a sua religião, Jesus veio para mudar a gente. Às vezes Jesus precisa tirar o pouco que temos. O que tem aí? 5 pães, me dá. Não, mas me dá, vai ficar 100, mas me dá. Porque às vezes Deus precisa tirar o pouco que nós temos para dar o tudo que a gente precisa. E a gente não quer. Não, mas tem 5 pães. Não, mas tem 5 reais. Não, mas não. Aí fica tudo travado no céu. Porque o céu não se move pela nossa dor, viu? Eu vou repetir. O céu não se move pela nossa dor. Porque se o céu se movesse pela dor, nós não precisávamos de Bíblia. Bastaria a gente sofrer. O céu se move por princípios. O céu se move por entrega. O céu se move por coração obediente. É isso que move o céu. Você está aqui ou não?
Escute. Não tem lugar para comprar pão. Não tem mesmo. Não tem lugar. E o interessante é que tudo que eles precisavam estavam diante dele. A escassez rouba a gente isso. De ver que tudo que a gente precisa está diante da gente. Ou melhor, está dentro da gente. Não está diante, está dentro. É o Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, diga amém. Então já está dentro de você. A questão é entender isso. A questão é crer nisso. Pães tinham 7, peixes tinham alguns. Eu fui dar uma olhada, porque eu não tinha atentado para isso, que a primeira, sobraram 12 cestos. Lembra? A primeira multiplicação, 12 cestos. A segunda, que é essa que eu estou lendo, sobraram 7. Aí eu pensei, poxa, sobrou menos. Ainda bem que eu só pensei. Aí fui estudar. Peguei uma enciclopédia, fui ler. A tradução dos cestos, da primeira, que eram 12, eram cestos pequenos, tipo esse que a gente coloca aqui. Cestos pequenos. A tradução da palavra cesto desse, eram cestos que cabiam uma pessoa dentro. Você está aqui? Você está aqui? Agora segura. Quem passou um dia com Jesus, teve o cesto multiplicado? Sim, desse tamanho. Quem passou 3, teve o cesto multiplicado? Sim, mas do meu tamanho. Dá um aplauso a Jesus. É o quanto você passa com Ele, que é o que você está pronto para receber. Está na Bíblia, irmão. Na primeira multiplicação sobrou 12, mas eram 12 pequenos cestos. E o problema não está no Deus que multiplica. O problema está no cesto. É o quanto cabe dentro da gente. Você está aqui ou não? Fala para quem está ao teu lado, você é o cesto grande. Fala, cabe bastante coisa aí. Irmão, você vê que no primeira multiplicação, os discípulos estavam mais incrédulos. Por quê? Porque eles disseram, nós temos 5 pães e quantos peixes? 2. Na segunda multiplicação, eles falaram que tem 5 pães, 7 pães e alguns peixes. Por quê? Eu falei, meu Deus, mas por que na primeira eles contaram o peixe e na segunda não contaram o peixe? Porque não tinha tanto peixe a ponto de não dar para contar. Não faz sentido. Eu só tenho uma revelação no meu espírito. Eles estavam melhorando a fé já. Eles estavam melhorando. Não, porque, não tem nem contar. Tem pão e tem peixe? Não, peraí que nós vamos contar os peixes agora. Não precisa contar os peixes. Não precisa contar os peixes. Amado, milagre a gente não explica. Milagre ou a gente vive ou a gente não vive. Ah, não, deixa eu te explicar como é que foi o meu milagre. Eu não tenho como te explicar como é que foi o meu milagre. Porque não tem explicação. Eu não sei. Apóstolo, como é que você se converteu? Eu não sei. Eu fui na igreja. E quando eu vi, não sei. Eu estava lá, ouvi um negócio. Ouvi uma voz que me disse, você nunca mais vai sair do meu caminho. Eu ouvi essa voz. Saindo. Eu lembro da cena. Levantei de um banquinho de madeira. Que cada prego que tinha parecia aquele que crucificou Jesus, que era bem simples. Eu levantei, era um corredor de 50 centímetros, e aí a gente ia andando assim, ó, e a galerinha, umas 80, 50 pessoas, e eu saindo assim, telhado de madeira, e eu escutei uma voz, você nunca mais vai sair do meu caminho. Amado, eu conto isso, é para edificar a sua fé e dizer que é possível. Eu não sei o que é olhar para trás. Eu não sei o que é ficar em casa e receber visita de alguém que eu estou desanimado da fé. É possível, viu? Porque tem umas coisas que a gente acha que é normal. Não, é normal a pessoa desanimar na fé. Não é. Não é. Está desfalecendo, está perecendo. Mas nesta manhã você está comendo do pão vivo que desceu do céu. E o que você está comendo aqui vai te alimentar por anos da tua vida. Mas você vai ter que continuar no caminho. Eu não estou falando isso por soberba, eu estou falando isso com temor. Porque parece que, não, é bom a passagem do filho pródigo, estava na casa do pai, vai lá fora, mas volta cheio de crise na alma, cheio de dores, cheio de crises, que muitas vezes não são nem resolvidas. E deixa eu te falar, tem crises que elas não são resolvidas, não é por causa do poder de Deus, é por causa da nossa fortaleza aqui dentro, que a gente não se resolve.
Deus quer fazer, Deus já fez, mas a gente não acredita que Ele fez. Escute, pessoas muito detalhistas podem estar perdendo tempo em receber seu milagre. Está sempre querendo imaginar como seria. Quem já falou para Deus como deveria ser o milagre? Levanta a mão, sério, eu vou levantar minha mão. Você já falou para Deus, na sua oração, você fala, Senhor, em nome de Jesus. Sabe aquele moço? Pede para aquele moço abrir aquela porta. E aquela porta, Senhor, pede para aquela situação acontecer daquele jeito. Ô meu Pai, Tu és Deus, faz a Tua vontade, mas se der, faz a minha também. Dá até nome. Aí Deus olha e fala assim, se eu fizer, eu não sou Deus. Aí Ele não faz. Então não pede para Deus como vai fazer. Fala, Senhor, multiplica esse troço aí. Você está aqui ou não? A primeira coisa a fazer, quando estamos no buraco, é pararmos de cavar. É a primeira coisa. Você não sai do buraco cavando. Para. Para de negócio de querer explicação. Como Deus vai fazer? Eu não sei. Tem coisas que eu não sei como Deus vai fazer. Mas eu sei que Ele vai fazer. Tem coisas que eu não sabia como Deus iria fazer. E Ele fez. Foi. Ele também não pergunta para a gente se é bom ou ruim. Ele faz. E aí, a turma queria sair do Egito. Mas a turma não queria Faraó atrás, não queria o mar na frente. Aí é outro papo. Escute, amados. Não importam as circunstâncias. Na primeira multiplicação existia uma realidade. A segunda existia outra realidade. E na nossa vida, cada hora teremos realidades diferentes. Como Deus agiu na sua vida, não vai ser o mesmo que Deus vai agir na vida daquele. Não vai ser o mesmo que Deus vai agir na vida do último lá. Eu só creio que Deus vai agir segundo a nossa necessidade. Ele não vai errar. Ele não vai errar. Tem igual o pregador empolgado, vou colocar como empolgado. Ele começa a orar, pôr a mão, e aí ele coloca a mão numa pessoa assim, Deus manda te dizer que em 9 meses você terá um filho. Aí o auxiliar do lado falou, pastor, ele é homem, se crê, recebe. É tão fácil isso, né? Você pega e... Não, eu não conheço esse Deus. O meu Deus não erra. Ele não erra. Ele não erra. Escute, preste atenção nesse texto. Não importa a circunstância, Deus continua sendo Deus. Não importa a crise, a luta, não importa a causa, não importa a escassez, não importa a consequência, Ele continua sendo Deus do impossível. Ele continua fazendo aquilo que ninguém faz. Aquela propaganda do Mastercard, ela é fenomenal. Tem coisas que o dinheiro não compra, aí é onde ele entra. Porque ele não disputa com mamão, ele entra naquilo. Ah, eu tenho dinheiro, meu filho não vai morrer de câncer. Vai, porque a medicina não cura isso, ele vai e cura, porque ele é Deus. Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Ele é Deus, não importa a sua circunstância, não importa seu quadro, não importa a sua luta, não importa seus medos. Se você deixá-lo entrar, a coisa ali vai acontecer. Se você deixá-lo dirigir os seus passos, a coisa ali vai acontecer. Mas você tem que deixar. Se você quer deixar, fique de pé nessa manhã, que eu quero orar por você.